Salve, salve pessoal, Renan Zack na área. Vamos para mais um diário de trades de hoje, dia 28 de janeiro de 2025. Pessoal, a gente fez um estudo ao vivo outro dia de todos os dias que o mercado ele sobe sem fazer ondas, tá? Então, os dias que o mercado sobe reto, né? Como foi dessa maneira, ele até fez uma ondinha aqui e subiu reto de novo. Na maioria das vezes, pessoal, ocorre a mitigação. O que é a mitigação? O mercado devolve grande parte dessa que subiu reto, tá? Às vezes não é no próprio dia, né? Às vezes é no próximo dia, mas a gente já estava preparado para isso. Pessoal, então a gente já queria efetuar vendas caso o mercado abrisse nesse range, né? Até esse ponto aqui, tá? A gente já gostaria de fazer vendas e não compras, estava muito caro para comprar. Mas eu vou explicar um negócio aqui do começo do dia, tá, pessoal? O começo do dia nem sempre precisa ter amplitude, tá? Então, vamos isolar só esse comecinho do dia aqui para eu explicar para vocês. Então, o mercado começou aqui no Candle 1, Candle 2, Candle 3, 4 e aqui temos o Candle 5, tá? Dá um pouquinho de zoom para vocês. Pessoal, eu não marco máxima e mínima quando o mercado faz esse movimento, tá? Não tem por que eu marcar um mercado que ele não tem número suficiente de candles, tá? É muito pouco candle. Ele não tem amplitude, né? Normalmente quando o mercado eu marco ele sem amplitude, pessoal, o que que acontece? É porque ele está há muito tempo consolidado num range, né? Eu marco a máxima e a mínima para captura de liquidez e ir para o lado contrário. Isso eu faço, tá? Quando o mercado ele tem uma distância bacana, né, uma perna bacana, mais de 350 pontos, 400 pontos, a gente já pode marcar com máxima e mínima, tá? Aqui nesse exemplo de hoje, tá? Não temos a formação de vários candles, né? São pouquíssimos candles e não temos amplitude, tá? Então da máxima a mínima a gente teria 260 pontos, muito pouco candle, tá? E tem mais um detalhe, a gente estaria comprando o topo num dia que subiu reto, a gente está comprando a parte mais cara do gráfico, né? No mercado que tende a fazer a mitigação. Então deu uma operação aqui, essa operação não chegou a pagar ali a pontuação, né? A maioria dos alunos ali acabaram encerrando o trade que entrar, né, no positivo, porém ela não pagou os 400 pontos, né? Então ela chegou a pagar 385 pontos e ficou, né? Esse é o ponto máximo e começou a voltar. E pessoal, a gente já queria fazer venda, então a gente não queria fazer compra, queria fazer venda. Então não foi pego essa operação, tá? Vou colocar ela em amarelo aqui, tá? Não foi pego essa operação, de jeito nenhum, tá? E o mercado deu a venda, pessoal. Essa venda ela demorou para pagar, né? O dólar até arrebentou para baixo e a gente ficou até com um certo receio, mas pessoal, exemplo claro, né, de que o dólar caindo, o índice também pode cair. Já vou mostrar o gráfico do dólar para vocês e aqui junto com o do índice. Então a gente pegou essa venda aqui nessa região, pessoal. A gente apregou a ordem com stop de 200 pontos. Então, a entrada foi no no 85, tá? Então, só para deixar aqui registrado. Então, nossa entrada foi aqui, no 485, mais ou menos nessa região. E a gente saiu, né? O mercado foi caindo, a gente foi protegendo, pessoal. Então, deu essa barra forte, deu essa barrinha mais fraca. A gente acabou saindo com 440 pontos aqui, em cima dessa barra que deslocou o preço. Tá? Então, o mercado chegou a pagar ali 500 e poucos pontos, a gente protegeu com 440 mais ou menos. E foi a pontuação que a gente saiu dessa operação vencedora. Depois disso, pessoal, olha como é complicado esse mercado, né, em alguns momentos. A mínima do dia era o candle 8. Ele fechou para baixo aqui e foi dar a entrada só que no 141. Pessoal, ele ficou aqui cerca de 1 hora e 2 minutos para dar a operação de compra. Pessoal, ele não tinha amplitude para dar pullback, tá? Ele não tinha, ainda não estava muito caro para não dar o boss, então ele acabou dando a operação e acabou estopando, tá? Então também é uma operação que acaba estopando 200 pontos. Pessoal, aqui é uma outra mínima, aqui já é uma entradinha um pouquinho melhor por conta da lateralização. Só que assim, pessoal, quando o mercado lateraliza, ele pega liquidez embaixo para subir, é ótimo. Quando ele pega a liquidez aqui em cima, não é tão legal assim efetuar a compra, né? A gente já falou disso, o mercado pegou liquidez aqui em cima e acelerou a queda, tá? Mas é mais um stop, é só, né, falar que não é tão confiável assim a operação, mas é a operação sim, que deu a entrada aqui. Depois disso, o pessoal teve o boss do boss. Pessoal, essa operação não pagou, também não estopou. Eu estou gravando o vídeo agora, são 5 horas da tarde, tá? Da entrada até o momento aqui, a operação chegou a pagar 300 pontos, tá? E tá voltando aí para a entrada, tá pagando 60 pontos no momento.
Pessoal, então essa entrada que ela não estopou, então é uma entrada que não pagou e também não estopou. Eu vou deixar ela marcada aqui em pretinho, tá? Como se saísse no 0 a 0 com pouco ponto. Pessoal, então só para contabilizar as operações de hoje, tá? Eu não faria essa operação, tá? Mas vamos lá. Se a gente for contabilizar ela como stop, seriam 3 stops no dia. 1, 2, 3. Então, cada stop 200 pontos vezes 3 igual a menos 600 pontos. E a operação vencedora, mais 440, 450 pontos. Vamos colocar 450 para facilitar a conta. E ficaria 150 pontos negativos, tá? Logicamente, aqui poderia ter saído com a pontuação e pego lucro, enfim. Se a pessoa aqui, ela pegou lucro nessa operação, o que, assim, eu vou dizer bem a verdade para vocês, é mais sorte do que operacional, tá? A gente teria ali basicamente 300 pontos, mais 400 dessa aqui, seria igual a 700 pontos positivos. Menos, aí é 400 pontos. Então, menos 400 é um total de 300 pontos positivos no dia, tá? Então, 300 pontos positivos de resultado no dia. E pessoal, para quem operou igual a gente, tá? A gente fez apenas uma operação, é 445, 450 pontos aí positivos no dia, né? Vamos arredondar para 450, que é um total aí de R$ 900 de lucro no dia. É basicamente o resultado de ontem, só que positivo, né? Ontem deu menos 450, hoje deu mais 450, então a gente acabou resgatando todo o lucro de ontem. A gente queria segurar mais a operação, porém, né? Receio dela voltar com tudo na cara e acabar aí dando prejuízo. Então, o resultado de hoje, pessoal, 450 pontos. Pessoal, no dólar, apenas uma operação estopou no preço e acabou caindo muito. Então, pessoal, só para mostrar para vocês aqui, vou colocar o gráfico do dia do dólar, mais fácil, tá? Então, repare aqui, ó, para quem já acompanha nós, né? Então, aqui é a abertura do dólar, o dólar subiu um pouquinho e despencou tudo isso aqui, né? Ele veio até essa mínima e acabou subindo um pouquinho. Então, no momento, agora está 5,87, né? R$ 5,87. Ele é igual a gasolina antigamente, né? Que era 3 dígitos, então 874. Esse é o preço do dólar. Então, esse é o gráfico diário, né? Esse candle representa o preço do dia do dólar, tá? No índice, pessoal, temos a mesma configuração. Como assim mesma? A gente tem uma queda, pessoal. Então, o gráfico do dia aqui do índice também, tá? Então, é uma queda. Queda pequena, né, perto do dólar, mas é uma queda, tá? Então, a gente tem aqui o mercado abrindo, né, ele subiu acima do preço que ele abriu, acabou caindo bastante, né, caiu até o pavio, e agora no momento não está na mínima do dia, mas aí está no 124.720. Então, ambos caíram no dia de hoje, pessoal. Seja ele no gráfico diário, no gráfico de 5 minutos, de 15, de 1 minuto, ambos são quedas. Então, dólar e índice não tem que fazer movimentos contrários, tá? Então, que isso fique bem claro para todo mundo aí, que eles não são obrigados a fazer movimentos contrários, pessoal. Não são. Logicamente, a gente tem regiões onde o dólar rompe e acaba empurrando o nosso índice para o lado contrário, mas isso já expliquei várias vezes na sala de aula, que são regiões fortes no gráfico, elas podem acabar impactando aí o índice em movimento contrário. Por exemplo, nesse momento que o dólar puxou forte para baixo, não fez nada no índice, tá? Nada, absolutamente nada. Dá até para ver o horário do candle aqui, ó. 9h30 da manhã até 9h39. Olha a queda do dólar, é uma queda de 20 pontos. Ela é muito mais forte do que qualquer outro movimento que teve no dia. Pessoal, esse mesmo horário aqui às 9h30 da manhã, o que o nosso índice fez? Nada. Tá aqui, ó, 9h30 da manhã até 9h40. Nada. O gráfico ficou parado, estático. Então, pessoal, quando o dólar faz movimentos bruscos internamente, ele não movimenta o nosso índice. Quando o dólar rompe regiões importantes, ele aí sim acaba impactando o nosso índice, porque regiões importantes têm um acúmulo de contratos, tá? E esses contratos são estopados, então o fluxo de comprador vira vendedor, ou ao contrário, de vendedor vira comprador. Então aí sim impacta o nosso índice, beleza? Então, pessoal, nosso diário de trades acaba por aqui. Espero que a gente consiga reverter o mês ainda, né? Espero que amanhã, Super Quarto, a gente consiga fazer um ótimo desempenho no mercado. Agradeço mais uma vez a confiança de todos. Aqui, mais uma vez, um diário de trades transparente,
limpo, honesto, né? E mostrando para vocês todas as operações do dia e o que a gente fez em sala de aula, o que a gente fez no Copy Trade foi apenas uma venda. Tá? O resultado seria basicamente o mesmo, não teria, né? A gente só se estressaria pegando compras aí, né? Contra a nossa visão de mercado, que já era baixa. Pessoal, esse dia inside aqui para amanhã, fiquem muito ligados no Judas Swing, né? Dessa linha aqui de cima, principalmente. Tá? Então o mercado capturar a liquidez aqui em cima e acabar caindo, ou pegar a liquidez aqui embaixo e subir até essa máxima. Depois desse movimento, não existe, o mercado por Judas Swing ele tem captura a liquidez embaixo e em cima, agora ele vai cair. Não. O Judas Swing é basicamente captura a liquidez dos dois lados. Depois o que ele vai fazer, pessoal, né, ilustrando a primeira situação que seria capturar a liquidez em cima, depois embaixo, depois desse movimento, ele pode continuar a queda, ele pode consolidar, ele pode subir para, né, e ganhar máxima. A gente não tem um contexto depois do Judas Swing. Tá? O Judas Swing é esse movimento. No caso contrário, pessoal, ele capturar a liquidez embaixo e depois em cima, a gente não sabe se ele vai voltar para o meio, se daqui ele vai romper para cima, se ele vai ficar consolidado, o que ele vai fazer. Então, Judas Swing é só este movimento. Esquece para frente, pessoal. Tá? A pessoa fica tentando adivinhar, mas ele fez o Judas, agora ele vai fazer isso. Não. Pessoal, não. Para. O Judas Swing é só este movimento. Todos os dias consolidados e curtos, tá? Ou em consolidações de modo geral, pode acontecer o Judas Swing. Beleza? Um abraço para vocês e até amanhã, dia 29. Espero que amanhã seja um dia abençoado para nós. Fui!